Segunda-feira nós vamos começar a segunda-feira discutindo relação. Cenário um pouquinho diferente, né? Tô fazendo almoço, então falei, vou gravar um vídeo que me veio na cabeça e que eu acho de extrema importância você entender. Você menina, você menino, você que já pedala há 10 anos, você que está começando agora, você sabe o que é relação quando a gente fala em bicicletas? Quando a gente fala em relação na vida pessoal, a gente já pensa num relacionamento com as pessoas em volta, né? Esse é um relacionamento difícil pra caramba, mas tudo bem. E aí, quando a gente fala de relação com a bike, você tentar explicar pra alguém por que que você gosta da tua bike, por que que você tem tanto prazer em subir naquele banquinho duro, escalar, suar, pedalar no sol, Isso daí, então, é impossível de você conseguir explicar. Nem adianta, tá? E você pode tentar pegar uma pessoa que você goste, pôr numa bike para pedalar junto com você, e ela pode ser que ela ame aquilo e que continue, até você sair fora, você amanhã depois você fala não quero mais pedalar e a pessoa continue, ou pode ser que essa pessoa vai odiar mais ainda a bicicleta. Explicar que é gostoso pedalar é a mesma coisa de você tentar explicar para uma pessoa que é muito bom, entendeu? Sei lá, dar uma bicuda num concreto, ou se não bater o dedinho na quina do sofá, certo? Um negócio meio assim. Pessoal, vamos falar sobre relação da bicicleta, né? É composta por 3 componentes, né? Na sua grande maioria, ou na sua total maioria, né? Que eu acho que não tem como a gente colocar uma outra variável aí não. Que é coroa ou coroas, corrente e catraca ou cassete, certo? Para você que não sabe, catraca e cassete que muda é o sistema de engate dele com a roda, tá? O jeito que ele é engatado com a roda. Catracas tem uma limitação de range, ou seja, do alcance dinâmico por conta do formato dela. Cassete já consegue uma variação maior, certo? Depois nós vamos falar sobre isso em um outro vídeo, que aí já é um termo mais mecânico, né? Então nesse vídeo eu quero explicar para você o que é relação, e aí você observa que eu falei de relação sem citar câmbio e alavancas. Por quê? Porque isso é algo secundário. Você deve sempre priorizar a relação dessa bike por coroa, cassete, corrente. Isso é importante, isso faz diferença na tua bike, no teu pedal, certo? Diferente de, entendeu? Câmbio e alavanca, que faz muito menos diferença, certo? Vamos lá então. Ó, nossa, coceira aqui no nariz. O que é o range? Você já ouviu falar dessa palavra? Alguém chegando em você e falou assim, então o range da minha bicicleta, ou senão, olha, nós estamos vendendo um cassete que tem um range de 500%, 520%, 510%. O range nada mais é do que o alcance que você tem entre a marcha mais pesada e a marcha mais leve, né? Esse alcance, certo? Você tem uma variação muito grande entre poder ter uma boa final, de poder acelerar bastante ou de você poder escalar, certo? Com uma bike bem leve, esse é o range. Então você aprendendo que o range é essa variação, você com o tempo você aprende o quê? Qual é o range necessário para cobrir a maioria do teu pedal? Por que eu falo maioria e não todos os seus pedais? Porque sempre vai chegar uma subida que vai te faltar. Ou vai ter uma descida que ela vai estar tão forte que eu te recomendo primeiro você descansar as tuas perninhas ao invés de você ficar tentando deixar ainda ela mais rápido, né? Até porque vai que você precisa de brecar lá e, né? Então, o range a gente acerta ele, certo? E quando a gente acerta o range, a gente adequa ele para fazer a grande maioria dos nossos pedais com conforto, né? Com aquela confiança de que você vai pedalar e vai voltar sabendo que você passou, né, a grande maioria, 99% do teu pedal montado sobre a bike de boa, né? Então, para você descobrir esse range aí, eu te falo para você uma dica muito simples. Quanto maior, melhor. Né? E os maiores ranges estão aonde? Nos sistemas de 3 coroas, de 2 coroas, que são sistemas de múltiplas coroas. Esses, sem dúvida, são os maiores. Mas nem só porque são os maiores, né, os maiores alcances, são os melhores. Entendeu? Normalmente, o sistema de 2 ou 3 coroas são mais complicados. É mais difícil você explicar para uma pessoa que está começando, entendeu? Que existe uma combinação de coroa para ficar leve, uma combinação de coroa para ficar pesado, uma combinação de coroa para atender, né, a grande maioria do pedal, certo? Isso é complicado. No sistema de 2 coroas ainda fica um pouco mais fácil, porque aí você sabe que tem a coroa grande para atender 80% do pedal e a coroa pequena para atender os outros 20% do pedal. Só que aí você ainda vai ver a pessoa tendo dificuldade de saber a hora que ela volta para a coroa grande, a hora que ela deve passar para a coroa pequena, que ela sabe que às vezes ela está no cog maior, né, na catraca maior, na coroa grande, e que aí ela vai jogar para pequena e ela tem que mudar tanto na parte traseira quanto na parte dianteira para ficar bom. Isso não é tão fácil, certo?
Então, quando você vai para o sistema de uma coroa, minha dica é, escolha o cassete que tenha a maior variação possível, mas que não seja, certo, desproporcional ao número de marchas. Como assim? Se você tem uma relação na sua bicicleta de 10 velocidades, uma coroa para 10 velocidades atrás, eu te recomendaria você ficar num sistema que até 42, 46 dentes no cassete, né? Então você tem essa variação de 11,42, 11,46. Por quê? Para você ter um melhor escalonamento. E escalonamento nada mais é do que subdivisões entre marchas. Você conseguir ter aquela marchinha que vai dar certinho com aquele ponto do pedal, certo? E não você ter uma marcha que está um tanto pesada ou um tanto mais leve do que você gostaria. Quanto maior o escalonamento, melhor, certo? Então, quanto mais marchas você tem, melhor. É onde que um sistema de uma coroa 11,50, ele pode ser ótimo e ele pode ser péssimo. Por exemplo, ele vai ser ótimo com 12 velocidades, pois você vai ter um escalonamento muito bom, e ele vai ser péssimo com um esquema de 8 velocidades. Por quê? Porque a cada troca você vai perder a tua velocidade, a tua cadência. Né? Você vai ter uma quebra de cadência. Você está vindo ali girando a oitentinha, você vai passar por uma marcha mais pesada, você está esperando, você está preparado para cair para 75, para cair para 70 e depois você recuperar essa cadência. E na verdade você vai cair para 60, para 50, e você vai ter uma quebra de cadência tão grande que ela vai piorar o teu pedal. Ela vai estragar a tua sensação de pedal, certo? Então, quanto mais range, mais alcance, mais variação que você quer, certo? Melhor é você ter mais números de velocidade na traseira da bike. Olha, Daniel, então isso se aplica em tudo? Não, não se aplica em tudo. Por exemplo, quem faz downhill, né, uma pessoa que faz esse tipo de pedal que é mais de gravidade, às vezes ele com 7 velocidade, 1,7, ele está super bem atendido. Eu já vi sistema GX de 1 para 7 e tudo mais, e a catraca é pequenininha. Por quê? Porque ele só utiliza marchas pesadas, porque ele só utiliza a bike descendo. Né? Aí já muda de categoria, utiliza outra, aí muda de categoria, utiliza outra, e por aí vai, certo? Então, falando no assunto mountain bike, certo? Na minha região aqui, quanto maior eu tiver o cassete e quanto mais variáveis eu tiver nele, melhor. Então eu aprendi que um cassete de 10 velocidades para funcionar bem aqui, ele tem que ter 11,42 a 11,46. Um de 11 velocidades para funcionar bem aqui, ele tem que ter 11,46, certo? Não adianta eu pôr 11,50 porque nem existe um 11,50 bom para funcionar com 11 velocidades. A gente tem o 11,51 da Shimano, que é uma obra de arte. Esse aí você pode ir de olhos fechados. Se você quiser pegar um sistema de Shimano 11 velocidades, que é o 5100, ele é tão bom quanto qualquer 12 velocidades. Raramente você vai sentir falta de alguma coisa, certo? Mas esse é uma exceção. E é uma exceção que a gente só tem no Shimano 5100. Não tem outro que atenda tão bem. Ok? E aí quando a gente vai para 12 velocidades, então a gente começa aí pelos 11,50, certo? E depois a gente passa então para 10,50, 10,51, 10,52. Tem também algumas variáveis como assim, 11,46 de 12 velocidades, que é muito bom. Você tem o 10,45 de 12 velocidades, que também é muito bom. Mas é importante de você saber que quando você diminui esse range, certo? Do menor para o maior, e tá com tantas subdivisões ali entre eles, por exemplo, 12 velocidades, você vai melhorar muito a sua sensação entre trocas de marcha, porém você vai limitar também os locais onde você pode pedalar. Né? Você vai conseguir, às vezes, deixar uma bicicleta perfeita para a grande maioria dos pedais e vai te faltar em algum pontinho ali. Esse é o jeito certo de você montar uma marcha, uma bike, uma relação. Você priorizar realmente onde você passa o maior tempo pedalando, tá, gente? Não fica com neura de achar que você está em um lugar que é só estradão, só plano e você precisa de ter uma bike pronta para escalar o Everest. Você não vai usar aquilo. E aí você vai montar uma bike ruim para sua realidade, pensando naquilo que não faz parte da sua realidade. É a mesma coisa de pessoas que às vezes vai lá e monta uma relação e aí tá preocupado com final, aí de repente você vê o cara colocando um cassete 11,50 com a coroa 38, porque eu preciso de final, e aí toda subida ele tá sofrendo, e aí ele não pensa que é só, então, peraí, passa para 10,50, muda o cassete, e aí eu vou conseguir, né, subir bem e uma boa final, né? Então você tem essas opções. Quando
você sabe por onde você pedala, quando você entende ali, mesmo quando você vem ali de 3 coroas, 2 coroas, você começa a analisar as marchas, aí você começa a ver, fala, nossa, eu nunca utilizei a vovozinha. Isso é importante porque na hora de você montar o seu sistema de uma coroa, você já vai ter um norte ali, você sabe que não, então eu preciso de priorizar meu sistema de uma coroa para as marchas medianas até as mais pesadas, porque eu não utilizo das mais leves. Utilizo muito pouco da mais leve, isso representa 1% do tipo de pedal que eu faço. E a mesma coisa acontece quando você está fazendo o inverso, tipo assim, nossa, eu preciso de montar uma bike que suba muito bem, porque aqui é muita escalada, pouco eu vou precisar de uma final tão grande. Tem tudo isso. Lembrando que quando você está com uma coroa, certo? A menos que você faça a escolha muito boa de cassete, pegando um cassete 1050, 1051, 1052, você vai ter uma limitação maior do que o sistema de múltipla coroas, certo? Mas quando eu falo em limitação maior, gente, não pense que é impossível de você ir, não. Às vezes você vai fazendo um pouco mais de força, ou girando um pouco mais do que os outros, certo? E por que a prioridade, Daniel, está em você comprar o melhor cassete, a melhor corrente, a melhor coroa? Porque isso é o que faz a sua bicicleta trocar bem ou trocar mal as marchas, certo? Você ter o melhor cassete, ter a corrente 100% compatível com ele, certo? E ter uma boa coroa vai fazer com a sua sensação de mudança de velocidades, a sua sensação de pedal ser muito melhor do que você comprar o melhor câmbio alavanca e colocar qualquer cassete, qualquer corrente, qualquer coroa. Entenda que a coroa ela é muito responsável pela durabilidade da sua corrente. Uma coroa ruim, ela zoa a tua corrente de uma forma que você às vezes nem entende tão rápido que foi. E uma corrente ruim estraga um cassete que é tão caro, certo? Sistemas de uma velocidade ele não desgasta só no comprimento, ele também desgasta por torções. Então você pode ter um pino que vai se abrindo, então às vezes você está com a corrente Shimano boa no comprimento, ou uma SRAM, você está boa no comprimento, mas você pega ela e ela está dobrando muito, e isso gera desgastes também, certo? Então você tem que ter essa atenção especial nessa relação para que a sua relação dure muito. Priorize sempre nessa linha de importâncias, certo? Escolha o melhor cassete que você puder ter, né? O melhor que o teu dinheiro consegue comprar, compatível com a melhor corrente para ele. Não adianta você comprar um cassete que, vamos supor assim, um cassete XX1 e uma corrente SX, né? É melhor então que você tenha um cassete GX com a corrente GX, os dois mais equilibrados, certo? Outra coisa também, às vezes a corrente até superior é melhor, tá? Às vezes não, na grande maioria. Você tem um cassete às vezes NX e uma corrente XX1. Você pode ter certeza que essa corrente vai durar muito e aí ela vai fazer com que o teu cassete dure muito. Existem relatos de cassetes de corrente SRAM que chegaram a 17 mil quilômetros. E aí de repente você fala assim, mas é um absurdo de caro. Mas o quanto eles duram, eles se pagam. E acaba sendo ainda um custo-benefício muito melhor do que você comprar um cassete baratinho, uma corrente baratinha e passar raiva a cada troca de marcha, certo? O cassete, variando de marcas para marcas, de empresas para empresas e tudo mais, ele tem o chamado index, que são os desenhos entre dentes que ele tem ali, principalmente nas trocas de marcha, que é responsável por puxar a corrente, certo? Ou expelir essa corrente para que ela vá para outra cog, né? Para outra velocidade, certo? Isso você só encontra perfeição nas marcas de grande nome, né? De renome, tipo na SRAM, você vai encontrar nos cassetes SRAM a perfeição naquelas trocas de marcha que você precisa. O Shimano, você vai encontrar a perfeição que o Shimano precisa. Tanto é que eu sempre falo pra galera, não adianta você ter câmbio alavanca XT e um cassete chinês de péssima qualidade, porque suas trocas vão ficar ruins, porque o cassete e a corrente é ruim. Entendeu? E eu sempre falo, sua grana dá pra quê? O cara fala pra mim, dá pra comprar um câmbio alavanca XT, Daniel, e um cassete, não sei o que lá, ZTTO. Compra tudo Deore. Vai ficar muito melhor. Isso é, sabe, não tem como você ir contra essa realidade. Só experimentando para saber. E outra coisa que eu te recomendo, quando você vai montar uma relação na bike, não me venha com a falsa ilusão de que se você comprar o melhor câmbio, a melhor alavanca e deixar o cassete e corrente mais ou menos, que no futuro você vai trocar aquilo, porque você não vai. É muito mais fácil você trocar câmbio e alavanca do que cassete e corrente, certo? Por exemplo, se você for lá e comprar um cassete GX, montou já com cubinho GX, tudo bonitinho, corrente GX, e você montou com câmbio SX,
Daqui 5, 6 meses que você tiver uma grana, você consegue vender esse câmbio SX, pegar uma parte do seu dinheiro de volta e comprar um câmbio GX, certo? Mas o contrário não, por quê? Porque você vai usar até acabar com aquele cassete, aquela corrente, certo? Vai ser jogado fora e aí vai te faltar grana para você comprar um top de linha. E aí você vai comprar de novo aquele ruinzinho vagabundo, certo? Outro detalhe importante da relação, gente, não fique com medo de trocar cubo, trocar free hub, entendeu? Sair do sistema HG, que é o mais comum, certo? É um caminho sem volta. Você passar por um XD, você passar por um microspline, você vai ficar tão satisfeito com esse range bom que você raramente vai sentir que tem alguma coisa que explique o fato de você ficar com HG, certo? Bom, galera, esse era o meu conteúdo que eu queria passar para vocês. Tentar te explicar o quão é importante você fazer a escolha pelo lado certo. E o lado certo é priorizando cassete e corrente. E a coroa, logicamente, porque uma coroa ruim destrói a corrente. E deixando em segundo plano câmbio e alavanca. Entendeu? Deixe em segundo plano câmbio e alavanca. Se você tem hoje R$ 2.000 para investir numa relação, escolha o melhor cassete, a melhor corrente e compre com o resto que der para câmbio e alavanca. Você está me entendendo? Eu sei que esteticamente, eu sei que pro teu ego é muito mais legal alguém chegar e olhar nessa bicicleta e ver um XT do que ver um Deore. Só que para quem pedala, o cara vai bater o olho e ele vai achar muito mais top você andando com cassete SLX, andando com cassete XT, do que andando com cassete ZTTO ou qualquer outra marca vagabunda. Certo? E para você que pedala, sem dúvidas, você vai sentir essa diferença de que você andando com uma corrente e um cassete melhor, o teu pedal é melhor, é mais gostoso, é mais agradável a cada troca. O comportamento é muito bom. Você tem que adivinhar a troca na hora certa, igual uma combinação de um cofre, gente, isso é terrível. Esse é o meu vídeo para segunda-feira. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e desejar uma excelente semana. Fui, fiquem com Deus.